Olá pessoal, meu nome é Carol Quetico, eu sou estrategista-chefe da XP Investimentos e a gente está aqui hoje para o nosso vídeo de panorama da Bolsa. Nesse vídeo mensal a gente traz os destaques que movimentaram o mercado no último mês, assim como nossa visão e o que esperar adiante para a Bolsa aqui no Brasil. Para quem nos acompanha, sabe que a gente vem otimistas com a Bolsa já há algum tempo, falando de 2019 como um ano potencialmente transformacional. Na nossa visão, o mês de julho foi um mês de grandes avanços que fazem com que esse cenário transformacional fique cada vez mais próximo da realidade. Por que a gente fala isso? Primeiro, reforma da Previdência. Tema que vem sendo destaque dos nossos vídeos e todos os nossos relatórios ao longo dos últimos 6 a 9 meses, que está chegando próximo de um desfecho final. No mês de julho, teve um marco importante que foi a aprovação no primeiro turno da Câmara de uma proposta de reforma próxima a 900 bilhões de reais de economia para os próximos 10 anos. Só para lembrar, o mercado esperava algo próximo de 700 bilhões, portanto veio acima da expectativa, ainda tem alguns desafios adiante, tem que ser votado no segundo turno da Câmara agora após o recesso, no começo de agosto, e depois vai para o Senado. Mas está com cara que vamos ter uma reforma da Previdência bastante abrangente, e isso aqui é divisor de águas. Com a reforma da Previdência, a gente permite olhar para o Brasil com horizonte de médio e longo prazo, as contas do Brasil se reequilibram e a percepção de risco em relação ao Brasil como um todo diminui. Então isso é importantíssimo. Em paralelo a isso, também no mês de julho tivemos avanços importantes no que vai ser a agenda após a reforma da Previdência. Essa era uma das grandes incertezas que a gente tinha quando a gente falava do que vai ser a segunda metade de 2019 e começamos a ter algumas indicações do que vai ser a pauta que vai regir os mercados. O que eu estou falando ali? Acho que vale destaque para a reforma tributária. A gente ainda está no começo das discussões em relação à reforma tributária, mas algumas propostas apontam na direção correta e elas podem dar crescimento adicional para o país, assim como agendas microeconômicas menores, mas que também dão sustentação ao crescimento, como, por exemplo, a liberação dos saques do FGTS, que permite uma aceleração do crescimento no curto prazo, assim como outras iniciativas focadas no setor de infraestrutura, como saneamento, que também vão dando temas adicionais para a Bolsa continuar andando. Então a gente falou da reforma da Previdência, que está em fase final de aprovação e depois vai ao Senado. Falamos da reforma tributária, que começa a ganhar um pouco mais de corpo e deve dominar a pauta ao longo dos próximos meses. E não menos importante, por último, o cenário de juros. No mês de julho tivemos o primeiro anúncio de corte do Banco Central, iniciando um novo ciclo. Um ciclo que na nossa visão tem bastante espaço adiante. A gente está hoje numa nova mínima histórica e a expectativa é que os juros vão mais baixos de onde está hoje e fiquem baixos por mais tempo. Isso é transformacional para a Bolsa, isso muda tudo. Por que a gente fala bastante de juros para a Bolsa? Inclusive, para quem acompanha a gente recentemente fez uma live falando do momento juro baixo por mais tempo e o impacto para os investimentos. Mas na Bolsa especificamente, acho que vale destrinchar aqui um pouquinho quais são as alavancas para a Bolsa do juro baixo por mais tempo. Primeiro movimento que a gente tem com juro mais baixo é que você tem e que conversa com a percepção de risco menor, é que a taxa de desconto usada para descontar as empresas, ou seja, para chegar na valorização das empresas justa da Bolsa, diminui. Quanto menor a taxa de desconto, maior o valor das empresas. Isso acontece simultaneamente nesse ambiente mais positivo e juros mais baixos. Isso permite, de novo, uma valorização adicional da Bolsa. Só para botar em perspectiva, 1% a menos na taxa de desconto dá 12,5% a mais no nosso valor justo para as empresas. Então é relevante. Segundo ponto importantíssimo também é que os lucros das empresas podem ser maiores. Por quê? Porque cai a despesa financeira. Tem juros menores sobre a dívida das empresas, então isso vai direto para o lucro das empresas. Isso também ajuda a valorizar as empresas. E último e não menos importante é que num cenário no qual os juros ficam baixos, mais baixos por mais tempo, os investidores e os fundos são obrigados a buscar retornos adicionais nas suas carteiras. O que eu quero dizer com isso? Tradicionalmente, lembra daquele famoso 1% ao mês? Ele é muito difícil de ser atingido hoje. E renda fixa por si só não vai trazer uma composição de risco-retorno tão atrativa quanto já trouxe no passado. Por conta disso, os fundos e os investidores são obrigados a buscar novos veículos de investimento e Bolsa ganha muito destaque nesse cenário. Só para botar alguns números, hoje, quando a gente olha para a indústria de fundos no Brasil, 7% dos ativos estão investidos em Bolsa. Isso, historicamente, era 8,5% e no pico chegou a ser 14,6%, ou seja, a gente está abaixo da média e longe do pico. Na nossa visão, a gente não tem por que o Brasil não buscar novos patamares parecidos aos que a gente já viu lá de 14%,
ao longo dos próximos anos, ou seja, é mais dinheiro para a Bolsa, o lucro das ações sobe, o lucro das empresas sobe e a taxa de desconto e a percepção de risco diminui. Tudo isso valoriza as ações. Por isso, o juro é transformacional para a Bolsa. Em conjunto a isso, vale destacar também que com a reforma da Previdência avançando e essa pauta micro ganhando mais corpo, a atividade deve voltar a acelerar. A gente espera que o segundo semestre já tenha sinais claros de que isso está acontecendo. E isso também acelera o lucro das empresas, ou seja, é mais um motor ali para que a Bolsa continue andando. Resumindo, a gente continua vendo a Bolsa como o melhor ativo para se investir no Brasil. Só para dar alguns números, a Bolsa negocia hoje a mais ou menos 11,5 vezes preço-lucro olhando para 2020. Isso abaixo de uma média histórica, que é 12,4, e abaixo do que a gente acha que pode chegar em algum momento, que é 14 vezes. Por que 14 contra 12, que é a média histórica? É exatamente porque você vai ter um crescimento de lucros acima de uma normal, uma percepção de risco menor, e esse cenário nunca aconteceu na história brasileira. Do lado negativo, o que a gente precisa monitorar? Precisa monitorar o externo. Teve dois fatores ali que acho que vale destacar do último mês. Primeiro, positivo, na verdade, que foi a queda dos juros nos Estados Unidos também. O Banco Central americano mudou a retórica. A gente viu em 2018 um ano de alta de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso trouxe volatilidade. Quando os juros sobem, tende a ter volatilidade, reflexo negativo para a Bolsa, os ativos de risco, Bolsa no meio disso. E países emergentes e o Brasil fica bem conturbado nesse ambiente, por isso que 2018 foi um ano difícil para os mercados globais. Mas, em compensação, esse ano a gente passou a ter um cenário de estabilidade de juros e, recentemente, começou a ganhar corpo a discussão sobre cortar juros nos Estados Unidos, que se materializou em julho. O Banco Central americano foi o primeiro a fazer o movimento. Isso traz reflexos positivos para a percepção de risco global e dá sustentação às bolsas. O Brasil e emergentes se beneficiam disso. Do lado negativo, fator a ser monitorado são as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. A gente já foi e voltou ali nesse cenário várias vezes, para quem acompanha a gente no último ano, momentos piores, momentos melhores. Hoje estamos num momento de aguardo. Nesse momento estão tendo negociações em Xangai, uma nova rodada entre os Estados Unidos e a China, mas tem muita incerteza ainda em qual vai ser o acordo e se a gente vai conseguir manter esse cenário de leve pacificação, ou quase que um semi-acordo que a gente tem visto nos últimos meses. Se isso continuar, os mercados vão continuar andando, mas isso pode trazer volatilidade e vale monitorar de perto, é o fator de risco hoje que está mais imponderado dentro do nosso cenário. Resumindo, julho foi um mês muito importante. Vários avanços positivos, tanto no externo, corte de juros nos Estados Unidos, quanto no doméstico, com o avanço da reforma da Previdência, um desenho mais claro do que vai ser a agenda após a reforma, com reforma tributária, iniciativas microeconômicas como a do FGTS, corte de juros no Brasil, e tudo isso é transformacional para a Bolsa. Lembrando que a gente vê um cenário no qual a Bolsa chega a 115 mil pontos no final de 2019 e tem um potencial de atingir 140 mil pontos no final de 2020. Ou seja, a gente acha que ainda tem um caminho longo adiante para a Bolsa e a gente vê a Bolsa como o melhor ativo para se investir no Brasil.